2026 para vocês. Barulho, tô na sala, na frente do ventilador, tá esse calor infernal, né? Tô dizendo feliz 2026 porque tô gravando isso aqui dia 3, dia da prisão do Maduro, né? Meteram o pé na porta do Maduro, mas não foi para falar disso que eu comecei a gravar isso aqui. Esse é o primeiro trechinho, né, de uma sequência de vídeos, porque faz meses, muitos meses, que de vez em quando eu vou naquelas lojas de utilidade, eu passo pelos setores de brinquedo daquelas lojas, Shopping da Economia, Shopping da Utilidade, Loja G, né, essas outras que vendem esses brinquedos mais furrecão, né, mais que a gente compra para pegar umas peças, fazer umas coisas. E no meio dessa bagunça da arrumação de virada de ano aqui, fui numa delas que eu tinha que comprar algumas coisas e bati numa promoção de 50% de desconto dos brinquedos, porque faz meses que eu tô querendo comprar um desses pacotes que vem essa tranqueira aqui, ó. O dronezinho, claro, né, não vai ficar amarelo, né, ninguém quer um drone amarelo aqui, a gente quer um drone cinza, né, que lança um missilzinho aqui e tal, bonitinho. Eu queria um para customizar e para dizer, tenho um drone, eu tenho, né, um drone. Esse vem naquelas caixas que veio o dinossauro. Eu não sei o que eu vou fazer com o dinossauro, eu acho que ele vai para doação. Vai lá para aquela caixa de doação que eu junto o ano inteiro para levar lá na Bradios. E se alguém não sabe do que eu tô falando, né, 50% de desconto, tava 50 conto a caixa por 25. E eu tenho um drone que eu posso customizar por 25 reais. Beleza. É aqueles que vem nessa caixa aqui do... né? Dino Park Hunters. Né? Dino Park Hunters. Né? Aqui o dronezinho aqui. Aí no cantinho aqui de baixo tem os outros veículos. Esses daqui eu não achei lá. Se eu achar, acho que são até divertidinhos. A arte atrás é bonitinha da caixa. Todo mundo querendo dar pau no dinossauro. Ó, aqui, ó. Todo mundo querendo arrebentar o dinossauro no tiro. Né? Quem não quer meter um tiro no dinossauro? Né? Pobre dinossauro, já tão extinto mesmo, né? Então, só que aí o que acontece? Atirei no que vi, acertei o que não vi, porque faz meses que eu tô querendo fazer o quê? Fazer um display para os classified de selva, principalmente aqueles que eu consegui barato lá no AliExpress, que foi a atiradora, que eu ainda tenho que terminar de editar o vídeo do desensacamento dela, e os Halo Jumpers, né, que estavam lá. Achei Halo Jumper por R$68, né, sem a caixa, e eu queria um display para exibi-los, né, um display para colocar. E não é que veio na caixa do dinossauro o cenário de fundo de caixa? Agora, com esse cenário de fundo de caixa, eu vou aproveitar e vou fazer o display. Então essa é a primeira parte da montagem desse display, tá? Então eu vou começar a trabalhar esse display essa semana, vou gravar os vídeos, vou editar e vou colocar para vocês lá no canal Bradios, pra gente ver como um display desse pode ser construído para você colocar seus Classifieds Legacy 60 anos, né, do G.I. Joe. E é isso. Gente, mais uma vez um feliz ano novo aí, e no decorrer do período vou gravando os vídeos. Também vou gravar vários vídeos, tem muito vídeo encalacrado aí, parado, né? Eu ia gravar mais durante o final do ano, mas olha só, passei Natal e Ano Novo com conjuntivite, com sinusite, sofrendo com essa onda de calor, porque eu acho que a medicação para adaptação do rim mexeu com um pouco meu organismo, sofri muito com o calor, de ficar acabado mesmo, né? Passar muito tempo no ar-condicionado lá no quarto, e mano, não deu, né? Então não consegui nem adiantar a limpeza das bagunças aqui, a preparação da área de gravação de vídeo. Agora que eu já tô recuperado, né? Recuperei hoje, né? Já tô 100%, comecei a fazer todas as obras que estavam paradas, e aí esse vídeo vai render, né? Vamos mostrar algumas ideias aí pra vocês, mas no final das contas, isso aqui eu achei até mais legal do que o drone. O drone vai para os 1.18, mas esse daqui vai para os Classified. E é isso, gente. Vamos dar sequência aos vídeos. Vamos dar sequência. Aguarde e confie.
E é isso aí, gente. Só uma caixa cortada. Não sei nem de onde que é essa caixa aqui, mas ela tem o tamanho mais ou menos adequado para o que eu preciso. Então a gente só pega a caixa e corta, né? E deixa ela nesse sentido aí. E a gente começa a montar o palco. Aí nós vamos pegar, ó, aquele fundo da caixa do dinossauro, ó. Nós vamos adaptá-lo aqui, ó. Como se a gente estivesse montando um palco. É só a gente colocar ele no lugar certo aí, adaptar, cortar onde for necessário cortar e tá feito a primeira parte. Agora a gente simplesmente vai pegar e vamos adaptar isso aqui, ó, dentro da caixa como um fundo. Como se a gente estivesse montando um palco. Quem é do teatro sabe que a gente faz essas coisas o tempo todo. Feita a adaptação, ó, então nós já temos o fundo. Então vai ficar desse jeito aqui o final. Agora a gente vai trabalhar o restante. Agora a gente vai cortar uns isopor para fazer, né, o chão do ambiente e depois a gente vai trabalhar pinturas e pinturas. E aí, ó, a gente faz o piso. Nesse caso esse piso ele ainda é fraco. Esse piso ainda é fraco para tudo que eu vou colocar de vegetação e as simulações de rochas. Então eu vou colocar mais umas duas dessas ainda, mas eu vou estilizar para parecer pedra mesmo depois e chão batido. Aí um pouquinho de cola. Não vou pôr demais nas bordas porque a gente tem que encaixar o restante das peças depois. Aí lá se vai aqui, ó. A primeira parte do piso. Vou pôr mais umas duas camadas dessa. E com isso, a forma básica está criada. Agora a gente tem que criar textura. E para isso, a gente vai utilizar o bom e velho garfo. Faz sujeira mesmo. Depois o restante a gente consegue com pintura. Algumas coisas, gente, nós vamos precisar de material natural mesmo. Vamos precisar de uns galinhos para dar uma decoração no projeto. E aí, como a gente sempre acha esses galhos cortados que a prefeitura corta e deixa aqui pra gente, vamos procurar uns galinhos. E aí, a hora que a gente achar o que a gente precisa, a gente corta. E alguns minutos depois, gente, temos aí a matéria-prima, alguns galhos para fazer parte do que eu pretendo aí nesse pequeno display. Às vezes nada substitui material original melhor do que material original, né? Então nós temos uns galinhos mais ou menos retos. Eu precisava de alguns Ys, né? E vamos continuar com o projeto. E aí, pessoal, finalmente retomando o projeto aqui do display para as figuras Legacy. E agora nós vamos para a parte em que a gente começa a trabalhar texturas. Nós trabalhamos aqui a estrutura e aí a gente tem que trabalhar diretamente isso aqui. A gente poderia simplesmente passar cola em cima disso daqui e jogar serragem, jogar areia para dar as texturas, mas a gente também pode trabalhar um acabamento melhor para isso.
Para isso a gente pode passar diretamente a cola e depois a gente pode fazer uma aplicação direta, né? No caso aqui temos pura e simplesmente papel higiênico que a gente vai passar na água com cola e colocar aí. São maneiras de fazer. Você pode passar diretamente a cola, colocar isso em cima e ir aplicando, ou você pode umedecer isso numa porção de cola que a gente vai diluir em água e depois fazer a aplicação por cima. Por que a gente faz isso? Porque se você lembrar, o isopor ele tem toda essa textura das bolinhas do isopor. Isso daí aparece. Uma das outras maneiras da gente evitar que apareçam essas bolinhas, além de passar, né, um papel higiênico, um papel crepom, algum papel que você umedeça ele em cola para aplicar aqui em cima, é você colocar a atadura gessada. A atadura gessada é uma das opções também. Eu tenho a atadura gessada aqui, mas não vou utilizar isso. Eu vou utilizar esse outro método que é mais artesanal, não depende de num dental ou numa farmácia procurar atadura gessada. Então, vou fazer a diluição disso daqui e já vou aplicar. E assim a gente vai aplicando, gente, até ficar pronto do gosto e depois a gente vai aplicar outras texturas em cima. Basicamente é isso. E é isso, gente. Depois de ter colocado tudo, vamos colocar as últimas aqui. Que é para fazer a principal passagem aqui. Vocês vão perceber que molhou tudo aqui, porque, claro, eu virei para poder aplicar aqui na frente. Agora é a gente esperar secar. Depois de seco, vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Agora tá tudo molhado. A gente espera secar. Depois que secar, a gente vai fazer a aplicação das texturas, né? Devo colocar um pouco de areia para dar ideia de terra, aplicar um pouquinho de serragem colorida para ficar a noção de um pouco de grama. Claro, nós ainda vamos colocar vegetação, né? Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda, mas essa parte que há meses eu estava querendo fazer aí de aplicar a primeira camada de textura na superfície está pronta. E é isso por agora. Aí, gente, depois de seco, ó, vira uma casquinha e agora é só a gente trabalhar a parte de cor e textura nisso daí. Cor eu vou botar um fundo nela com spray de arte urbana, eu vou filmar isso para vocês também, e depois a gente faz textura com areia e serragem. É isso aí. Antes da pintura, gente, também tem uma outra coisa que eu vou fazer. Vou fazer algumas laterais aqui, simulando estrutura de rocha. Para isso, vou usar esse encarte aqui de colecionável da Salvati, dos antigos.
né? Mas você pode fazer com papelão também. Só vou usar isso aqui porque pra mim isso aqui tem uma consistência, né? Ele tem resistência e ele é fino, não vai ocupar tanto espaço na estrutura que eu tô criando. Então vou cortar isso aqui e fazer a simulação de pedra com papel pardo, papel craft. E é isso, gente. A gente tem mais um formato de corte aqui. Amassa o papel craft. Depois nós vamos colar por cima. E depois é só pintar que a gente vai ter a textura de pedra. E depois é só aplicar a cor. Aí, gente. Vai ficar mais ou menos assim. Depois é só pintar, né? A gente cola por trás para ficar não exposta a pintura. Aí é só colocar na lateral aqui. E aí nós teremos aí uma superfície simulando pedra, tá? Só aplicar a tinta. Só fazer a pintura. Aí a parte direita tá feita também, mesmo processo. Aí, se você achar que não é suficiente isso aqui para dar algum tipo de estabilidade para sua estrutura, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Faz uma solução de 50% água, 50% cola e passa por cima, espera secar. Se achar que uma mão não é suficiente, passa 2 demãos de cola. Se você passar cola pura, você vai amassar muito isso aqui e vai colar ela no fundo no fundo da superfície de sustentação, e daí então ela vai ficar chapada, não vai ficar com volume. Então, é a questão de gosto. Muitas vezes, conforme a tinta que você usar, já vai ser suficiente. Gente, para pintura, eu gosto de usar nessas coisas spray de arte urbana, spray de grafite, né? Vocês podem colocar aquele colorzinho arte urbana. Eu tenho aqui de um fornecedor aqui o Now Colors. São tintas spray, são de acabamento fosco, né? Mas elas dão um acabamento muito legal para fazer esse tipo de coisa. É só aplicar diretamente, ó. E como vocês podem ver, com o spray fica muito rápido dar esse fundo. Na verdade, isso aqui o que eu tô fazendo é um fundo, porque eu ainda vou aplicar areia e serragem em cima para dar textura. Mas aí com um fundo fica mais legal. Claro, como o acabamento é fosco, se você quiser, você pode deixar só na tinta também. É uma questão de gosto. É uma questão de quanto trabalho você quer ter. Tá pintado. Não tem segredo. É muito mais rápido. Aí a gente faz a mesma coisa com essas superfícies aqui também.
A gente pode variar cores e a direção da tinta para você poder fazer efeito de luz e sombra também, se quiser. Né? Então, são as opções. Aqui, gente, como vocês podem ver, depois de aplicada a tinta, já tinha ficado cascudinho com o papel e a cola. Agora a gente faz o quê? Poderia deixar assim mesmo, tá? Mas aí a gente pega a areia e nós vamos aplicar areia para dar textura. Textura é tudo. Então a gente simplesmente vem, passa a cola. Espalhada a cola, a gente pura e simplesmente joga areia. Simples assim, gente. Jogou areia, a areia gruda na cola e boas. Depois tudo que você precisa fazer, dar um tempinho para a cola grudar na areia e aguardar. Dado um tempo, gente, a gente simplesmente vira. E tira o excesso da areia. Aí vamos ter aí textura de areia. Vamos devolver a areia pro copinho. E onde eu não passei areia, eu vou passar cola para colocar a serragem colorida. Aí, gente, o básico é isso aqui. Agora a gente pode simplesmente vir aqui. A gente aplica aqui as laterais construídas anteriormente. Vamos ter aí umas laterais aí simulando pedra. Evidentemente, depois nós vamos colocar o fundo, que está aqui em algum lugar. Achei. E aí com o fundo no fundo. Com o fundo aqui no fundo, quase vamos ter o cenário pronto, só detalhar depois. Aí, gente, quase pronto, colocado o fundo, tal, ainda falta por vegetação. Tem vários desses daqui, ó, a média é entre 6 e 9 reais. Tem vários aqui. Acho que os que combinam mais com isso aqui são essas mais miudinhas aqui.
Mas a gente tem uns estilos samambaia aqui. Tem umas flores aí, tipo flores do campo. Tem uns outros matinhos. O que eu vou fazer agora? Cortar um pouco dessa base porque tá muito longa. A gente corta um pouco dessa base porque tá muito longa. E a gente vai colocar nos lugares estratégicos para esconder, por exemplo, esses furos. Essa emenda aqui, né? E parecer mais um ambiente. Vamos trabalhar isso agora. Aí, gente, só pegar as plantinhas e espetar no lugar. Eu vou pôr mais uma. Eu devia ter gravado antes para vocês verem, mas é só que você corta o excesso para não ficar muito alto. Ajeita direito sua plantinha. Coloca ela em algum lugar que não vá ser um grande problema para sua existência. Acho que eu vou até tirar essa daqui desse lugar, por essa aqui, mais de fundinho aqui, e daí então essa aqui, que é mais miudinha, parece mais adequada para esse mesmo ambiente, a gente coloca ela para cá, vamos pôr ela para cá mesmo. Só forçar, ela entra no isopor. E aí temos as plantas aplicadas. Agora tem só mais um detalhe que eu vou acrescentar. E daí então a gente pode considerar pronto para tirar foto. Então, gente, lembra que eu coletei aqui, ó, os pedaços de galho, fiquei lá cortando no alicate? Então agora é hora de usar. Então a gente vai pegar, vai medir mais ou menos aqui, ó, os galhinhos. Tem vários aqui para eu fazer esse esquema. E é isso. Nós vamos colocar o primeiro. Vamos medir onde colocar o segundo. Agora vamos medir e ver onde colocar. Tá aqui. O terceiro. Vou colocar o terceiro pra cá. Aí a gente tem uma mini estrutura aqui. Nós vamos colocar uma cobertura e deixar o equipamento, né? Vem um monte de equipamento nesses Legacy, então a gente pode fazer esses equipamentos fazerem parte da decoração, né? Aí, caso a gente precise, eu peguei mais para fazer algum tipo de barricada, alguma coisa, mas eu acho que eu vou acabar colocando um pequeno pedaço de galho aqui para fazer como uma árvore caída. Mas aí eu tenho que providenciar esse galho que eu não tenho aqui. Só tenho esses menores para fazer outras formações. Aqui a gente vai colocar simplesmente, né, um tecido ou uma gaze colorida. Eu tenho um monte de tecido verde adequado para isso. Aí eu vou procurar lá e ver isso aqui. Esses pontos aqui vocês podem colar ou não se vocês quiserem. Tá? Fica a gosto de vocês. Ou amarrar, passar uma cordinha lá. Um sisal. Sisal é muito bom para fazer isso aqui. E aí vai estar quase pronto. Aí, gente, um pedaço de malha vai fazer bem a vez de uma lona. Se vocês quiserem, se vocês tiverem um pedaço de
tactel. Tactel pode simular o nylon de um paraquedas, já que nós temos Halo Jumpers, né? O nylon de um paraquedas ia ser legal. Aí, gente, já dá para começar a tirar foto. Aí, gente, resolvi amarrar a luninha para fazer o cantinho deles aqui. Como ficaram aqui as árvores, né? Agora já dá para colocar algumas figuras aqui. Depois a gente vai acrescentando com o tempo detalhes, né? A gente vai colocando caixas para as armas, né? A gente coloca um tronco aqui na frente, a gente faz outras coisas aí, mas a base tá pronta. Olha aí.